Olá, nós vamos falar então agora um pouquinho da palavra de Deus sobre como nós podemos transformar o nosso desânimo em motivação, como transformar a tristeza espiritual em alegria. Compartilhar um pouquinho baseado num salmo. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 42. Tenho certeza que ele pode te ajudar. Salmo 42. Ele diz assim, Salmo 42, o 5º versículo, ele diz, a primeira parte, o salmista diz: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Se você olhar comigo o verso 11, ainda do Salmo 42, diz assim: Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Ele volta a repetir. O Salmo 43, o verso 5, a primeira parte: Por que estás tão abatido, ó minha alma? Por que você está tão triste? Nós temos aqui esse salmo aonde é mencionado, não é? A questão da alma abatida, a alma estar triste. Tristeza, depressão, é algo terrível, não é? Eu estava falando esses dias com o irmão sobre este sentimento. É algo terrível, é uma sensação de que a tristeza continua, é uma tristeza que não vai embora, a pessoa vai perdendo a alegria de viver, a alegria de se movimentar, a alegria de ser. Desânimo toma conta, não tem expectativa nenhuma. E então, às vezes, somos tomados pela melancolia que persiste em querer dominar a nossa alma. Isso é terrível. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a contornar esse sentimento. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Eu quero hoje falar um pouquinho de uma tristeza, de uma depressão, não física, não clínica, mas também uma espiritual, que a Bíblia aborda e traz para nós. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. Temos que voltar os nossos olhos para esse lado espiritual. Porque humanamente falando, os dias que nós passamos, eles não são fáceis. Os dias que nós passamos, a nossa expectativa com as coisas dessa terra, elas vão se perdendo de forma natural, isso por tudo que está acontecendo, né? Você vê a economia entrando em crise, você vê a saúde entrando em crise e, enfim, há um quadro, humanamente falando, de crise. E essa depressão física, de preocupação das circunstâncias, ela pode tomar conta. Mas eu quero que nós entendamos que nós precisamos olhar para o nosso lado espiritual e não deixar que estas preocupações do campo material, elas gritem mais alto dentro de nós, fazendo com que isso afete a nossa vida espiritual e gere em nós uma depressão espiritual. E eu estou usando essa expressão, depressão espiritual, para que você entenda o risco que é quando eu caio nessa mesma tristeza, nesse mesmo desânimo na minha vida espiritual.
e que pode ser influenciada pelas circunstâncias materiais que nos cercam. É algo que nós precisamos pensar. Eu quero, nesta ocasião, ter condição de compartilhar com você aquilo que eu tenho pensado nesses dias, sobre essa preocupação. Sabe, nós precisamos olhar, nós somos, não é? Nós somos responsáveis muitas vezes por aceitarmos, por envolvermos, por nos entregarmos a essa questão toda que nos envolve. A tudo isso. Irmãos, o quadro, a situação é difícil, mas o nosso posicionamento diante dessa situação é que vai mostrar a solução, vai mostrar o que está acontecendo. O salmista Davi aqui, ele está passando por uma depressão espiritual profunda aqui, quando ele declara, nos versos que nós lemos, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba, né? Por que te perturba dentro de mim? Ou por que estás tão triste? Davi questiona. Verso 11, no capítulo 43, no verso 5, tudo isso ele vem repetindo este clamor. Estava pensando as causas, não é? O que podia estar acontecendo com Davi. E essa experiência de Davi, de estar abatido, desanimado, entristecido, ela se repete muitas vezes. Talvez você que me acompanha possa estar passando dias assim, de tristeza, de depressão, deprimido, angustiado. Eu estou falando espiritualmente. Eu não estou falando da física, que você vai precisar de apoio clínico. Estou falando espiritualmente. É uma tristeza que toma conta. E ela muitas vezes ela recai sobre nós. Muitas vezes nós entramos nessa. Sabe, isso não é normal e nós precisamos analisar. Nós precisamos pensar bem, né? A gente não pode se entregar. Alguém fala assim, Paulo, mas você não passa momentos de tristeza? Será que eu não tenho isso? Tenho. Eu enfrento também. Mas sabe o que faz toda a diferença ao passarmos por esses momentos? É a nossa reação. Davi, ele estava passando por uma situação assim, mas ele não se entrega, não é? A diferença está aí, e é isso que eu quero trazer nessa ocasião. É o inconformismo com esse fato. O grande problema é quando nós passamos por uma situação assim e nós nos conformamos, sabe? O grande problema é quando há um conformismo. Ah, está assim, fazer o quê? Não é isso mesmo? E a pessoa se entrega ao abatimento espiritual. A Bíblia nos fala, e nós temos tratado muito, que o que deve ser natural na vida de um cristão é a alegria, não a tristeza. O que deve ser natural na vida de um homem, de uma mulher de Deus, deve ser a alegria. A alegria porque a alegria, segundo a Bíblia, lá em Gálatas 5, nos fala a alegria que é fruto do Espírito. O abatimento não é fruto do Espírito. É alegria. A ordem bíblica para nós é que nós nos alegremos, não que nós nos entristecemos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como passar da tristeza, do desânimo para a motivação, da tristeza espiritual para a alegria? O texto aqui nos traz alguns caminhos. O texto aqui nos mostra algumas possibilidades que eu quero pensar com você. Como nós podemos fazer essa mudança, como nós podemos passar de um para o outro, não é? Se a gente olha, a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Coríntios 7, e o verso 10 nos fala que o pecado produz uma tristeza. Se você olhar 2 Coríntios 7, 10, nos fala assim,
Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Então, o pecado, buscando um arrependimento, o pecado gera em nós, né, uma tristeza segundo Deus. Então, quem não confessa e deixa o seu pecado, vai experimentar uma profunda tristeza. A pessoa que vive cultivando o pecado, ela vai passar, sim, por uma profunda tristeza. Não é? Confessar o pecado, deixar. Mas esse não parece ser o caso aqui do Salmo. Aqui no Salmo 42, não parece ser o caso de um pecado oculto, não confessado. Mas há uma necessidade de eu deixar isso aqui, nesse momento, que o pecado ele gera tristeza sim. Mas, quando nós observamos aqui, Davi não parece estar vivendo essa tristeza por causa do pecado, porque ele tem sede de Deus. Se você olhar o verso 1 e 2 do Salmo 42, ele diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Então, Davi aqui não está falando uma pessoa que está em pecado, ele não tem esse desejo, esse anseio de estar na presença de Deus. Davi também se alegra nas coisas de Deus, não é? No verso 4 ele diz: meu coração se enche de tristeza, pois me lembro como eu andava com a multidão dos adoradores em frente ao cortejo que subia até a casa de Deus. Então, ele fala, e outro, no verso 8 também, ele fala da oração contínua, né? Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo o cântico, faço orações ao Deus que me dá a vida. Você está entendendo que nós não estamos falando de uma tristeza gerada aqui pelo pecado, não é? No entanto, nós temos aqui dois fatores que podem indicar por que ele está triste. Eu estou fazendo esse contextualizando aqui para nós começarmos a diluir as razões dessa tristeza, dessa falta de motivação. Porque muitas pessoas já saem logo acusando, não é? A pessoa está triste, a pessoa está deprimida, já sai logo falando isso é pecado. Isso. Então, não sempre, não necessariamente. Entende? Então, nem sempre que uma pessoa está deprimido, desmotivado, entristecido, não necessariamente é um pecado oculto ali. Mas aqui nós temos algumas coisas observando, não é? Nós vemos assim, dois momentos, nós temos algumas dicas, não é? Primeira coisa, nós entendemos que Davi podia estar falando de uma tristeza de estar longe da casa de Deus, longe de Jerusalém, não é? Possivelmente, no verso 6, nos dá uma dica, possivelmente no norte da Palestina, não é? Em Mizar. Não sei se nós vamos conseguir ler aqui, verso 6. Deixa eu encontrar. Meu Deus, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, quando desde o distante monte de Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Então, Davi possivelmente poderia estar falando de uma distância física, longe de Jerusalém, longe da casa de Deus, não é? E no Salmo 137, no verso 4, também fala da impossibilidade de nos alegrar quando estamos em terra estranha. Depois você pode ler lá no Salmo 137, verso 4. Enfim, quando nos falta, quando nós temos impossibilidade de adorar estando longe, distante. E esse pode ser o primeiro aspecto da sua tristeza, esse isolamento, essa separação. Isso nos faz pensar, não é? Nós, na grande maioria, o povo hoje, nós não estamos podendo estar reunidos. Hoje nós não temos uma casa de Deus como naquele tempo, mas hoje nós estamos impedidos de reunir para adorar, de reunir como irmãos para estarmos juntos. E essa falta de reunião, essa falta de estar unido com os irmãos, ela pode gerar uma tristeza, ela pode gerar um desânimo. Como nós sentimos falta, não é? Eu não sei se você sente falta, sim, de estar reunido com os irmãos, junto com os irmãos, não é? Louvando, cantando, recebendo a palavra ali juntos. Isso faz uma falta tremenda. Isso pode gerar também
em nós essa tristeza, esse desânimo, essa falta de motivação pela circunstância, não é? E outra coisa que Davi sofria também, e pode gerar essa tristeza espiritual, a falta de motivação, esse desânimo, foi a questão das pessoas que o cercavam. Davi sofria muito com isso, com as pessoas que cercavam ele. No verso 3 ele fala sobre isso, no verso 10 ele fala sobre isso. Ele diz assim no verso 3: de dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Olha o verso 10. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Então, Davi poderia estar aqui falando de uma tristeza, de um abatimento espiritual, por causa das pessoas que o cercavam. E, meus irmãos, você sabe disso, como é difícil essa falta de estar com pessoas que pensam como você, que te alegram, te motivam, te animam. E como é difícil você estar cercado por pessoas que só têm palavras de desânimo, palavras de fracasso, palavras de zombaria. Quantas pessoas vivem em ambientes, convivem com pessoas, talvez familiares, amigos, não sei, mas que só zombam, só criticam, só desprezam, não é? Só questionam a sua fé. Isso pode gerar uma tristeza na alma, um abatimento na alma profundo. Isso pode gerar também. Então, quando se ouve, não é? ouve, Davi fala dessas duras palavras que são lançadas sobre nós como setas do maligno, né? Muitas vezes nós ouvimos e depois podemos até estar sozinhos, nós começamos a pensar nisso, né? Os questionamentos. Mas sabe, depois de identificar esse quadro, e aí eu já vou caminhando já para um encerramento dos pensamentos, agora para concluir, mas eu quero pensar o seguinte: então como curar isso? Porque identificar essa tristeza é fácil, não é? Agora, saber que estamos passando por isso é fácil. Mas como curar isso? Como vencer essa tristeza, passar, não é? Como nós colocamos, do desânimo, não é? Como passar, como sair da tristeza para a alegria, do desânimo para a motivação? Como eu posso enfrentar isso? Assim como este homem entristecido com as duras palavras das pessoas que rodeavam ele, entristecido com a saudade da casa de Deus, do conforto dos irmãos, do conforto de estar na presença do Senhor. Como vencer? Como passar isso? Bom, a gente olha aqui e nós encontramos algumas coisas. Em cada parte onde o salmista demonstra a sua tristeza, ele também aponta a cura para a alma. E é isso que eu quero pensar com você. Em cada momento que ele fala da tristeza, ele traz a cura. Vamos ler, não é? Eu deixei a parte B desses versículos iniciais que lemos propositalmente. A parte B do verso 5, do Salmo 42. Espere, ele fala da alma estar abatida, entristecida, ele diz: espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Deus, meu Salvador e meu Deus. Verso 11, ele fala do abatimento da alma, da tristeza, e ele fala: espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Verso 5, a parte B do verso 5, do Salmo 43, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Sabe, ele não se entrega. Davi, o salmista aqui, ele não se entrega à sua angústia, à sua preocupação, à sua tristeza. Ele não se entrega a isso, sabe? Ele não se deixa levar, dominar por isso. É não se entregar ao mau humor, é não se deixar dominar por essa situação. E ele mesmo coloca em Deus a solução para aquela situação. Ele não aceita aquela baixa autoestima, ele não fica com autopiedade. Eu quero trazer para você essa palavra: não se entregue à tristeza, não fique com autopiedade.
Muitas pessoas aceitam a tristeza, aceitam a depressão, aceitam a angústia. As pessoas se entregam e aceitam, sabe? A tristeza, e eu quero que você entenda isso, por favor. A tristeza, a depressão espiritual, a falta de motivação, desânimo, ela chega. Mas sabe como é que a gente vence ela? Não aceita, não foca nisso. É não focar. Davi fala, minha alma está abatida, mas eu não vou aceitar isso. Eu não vou deixar que isso me domine. Eu espero no Senhor. Eu ainda vou louvar a Deus, ainda vou adorar a Deus, ainda vou estar lá na casa de Deus. Davi, ele conclama, ele proclama a saída para isso. Isso é fundamental. Isso é extremamente importante para vencermos. Eu quero muito que você pense nisso. Quero muito que você entenda isso. A forma de vencer é não se entregar. Meu querido, eu quero muito que você entenda. Eu quero muito que você lute com isso. Eu sei que os dias não são fáceis. Eu sei que eu posso estar falando com alguém que talvez esteja passando momentos difíceis. As pessoas vão muitas vezes questionar a sua fé. As pessoas poderão olhar para você e falar, mas você não é homem de Deus, não é uma mulher de Deus, não vivia na igreja? Por que está assim? Não é? Cadê o seu Deus? Vocês não vivem orando a Deus? Por quê? Muitas pessoas poderão criticar. Momentos difíceis poderão chegar. Mas a nossa resposta é, espera em Deus. Tudo isso vai passar. Espera em Deus, a gente ainda vai vencer. É esperar no Senhor. É descansar no Senhor. Nós só vamos viver isso quando eu não ficar olhando, focando nisso. É não olhar para a nossa tristeza interior, nem ficar relembrando o passado, nem alimentando as palavras ruins que vão chegando, mas é olhar para o alto, para o nosso Deus, para o Deus vivo, e encontrar nele o nosso auxílio, confiarmos em Deus. E quando a gente faz isso, logo logo nós encontramos razão para louvá-lo novamente. Quando fazemos isso, já já nós estamos vencendo tudo isso e animando novamente. É não ficar se entregando à tristeza ou focados nela. Não fica nessa não, sabe? Não fica focado na tristeza, repreende esse desânimo, a tristeza e caminhe por fé. Eu gosto muito desse Salmo 42. Quando o salmista ele conversa consigo mesmo, ele fala, eu não vou me entregar, eu não vou aceitar isso. Por que estou abatido assim? Isso não vai me dominar. Essa deve ser a postura. Essa deve ser a atitude que eu quero que você experimente isso. Ore, fale com Deus, louve a Deus. Entenda, Ele é o seu auxílio. O salmista nos ensina que se nós olharmos para nós mesmos, para as circunstâncias que nos rodeiam, nós vamos ficar desanimados. Se nós esperarmos o conforto que vem dos homens, nós vamos ficar decepcionados. Se nós permitirmos que a dureza das palavras dos nossos inimigos nos atinjam, nós vamos ser esmigalhados. Se nós olharmos para Deus, esperarmos nele, se buscarmos a presença dele, nós encontraremos auxílio, paz, refrigério, libertação e salvação para a nossa alma. Faça isso. Olhe para Cristo. Descansa nele. Deus vai fazer uma grande obra de transformação na sua vida, se você deixar de olhar para os problemas e olhar para Cristo. Talvez você até agora estava assim, angustiado, deprimido. Quero dizer para você, escolha mudar isso tudo. Toma a decisão de mudar isso. É decisão mesmo, é dizer, eu não aceito isso mais, eu não vou ficar assim. Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho o meu Salvador, eu creio nele, descanso nele e anima. Mas é uma decisão, é não se entregar, é não viver de autopiedade,
autocomiseração. Ah, porque tá ruim, porque eu tô sofrendo, porque minha família, porque isso. Não. Busque a Deus. Descansa nele. Você vai encontrar a paz de verdade. Deus te abençoe e acalme seu coração.